O Brasil se aproxima de importante acordo comercial em duas frentes significativas: acordo Mercosul e Reino Unido, que pode acontecer no futuro próximo, e a cúpula Brasil e Estados Unidos, Lula e Trump, que deve acontecer no dia 26 de outubro, lá na Malásia, às margens da cúpula da ASEAN. Será que vai rolar? Falar um pouquinho também sobre o posicionamento do Brasil acerca da proposta apresentada pelo Trump e pelo Benjamin Netanyahu para uma paz eterna, não só na faixa de Gaza, mas também em todo o Oriente Médio. O Brasil aparentemente gostou bastante dessa proposta, identificar aqui exatamente o porquê, enquanto o Trump alega que foi um baita presente que os democratas deram para o shutdown, o que está acontecendo nos Estados Unidos, a paralisação dos serviços federais, alegando que ele vai cortar as agências consideradas democratas nos Estados Unidos. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre uma notícia importante vinculada pelo The Wall Street Journal, que alega que os Estados Unidos estão se preparando para, em conjunto com os ucranianos, atacarem a profundidade do território russo. Vale lembrar que o Peskov já garantiu que, se mísseis forem cedidos ou a inteligência americana cooperar com a Ucrânia, a Rússia dará uma resposta adequada para esse posicionamento. Enquanto isso, nós temos também o Marrocos sofrendo com intensos protestos, também identificados como protestos da geração Z, coisa que já aconteceu no Nepal, na Indonésia, no Peru e agora reverbera também no Marrocos. O que está acontecendo, hein, galera? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato a gente teve uma notícia bem importante relacionada à possibilidade de aumento das parcerias comerciais do Brasil com outros países do planeta. E percebam que essa é uma tendência, eu sempre trouxe para vocês, que por mais que o Trump ele tenha conseguido, por exemplo, alguns acordos muito benéficos com a Coreia do Sul, com o Japão, acordos benéficos com alguns países do Sudeste Asiático, com a própria União Europeia, que vai ter que comprar energia, vai ter que investir nos Estados Unidos, vai aceitar algumas sobretaxas relacionadas a produtos também europeus que entrariam no mercado americano. Em longo prazo, isso parece ruim para os Estados Unidos, porque os países perceberam que o país que sempre se gabou por ser o ideal do livre comércio, que a gente não vai praticar tarifas, enfim, o país que propaga, né, os ideais liberais, também pode, caso entre um presidente que não compactue com esses ideais, que fazem parte, né, do ideal americano, que ele também pode sofrer sanções, punições. Ou seja, os países, mesmo que aceitem fazer acordos não muito benéficos em curto prazo, em médio e longo prazo, tentem achar alternativas comerciais. O próprio acordo Mercosul-União Europeia, que para quem é velho de guerra aqui no canal sabe o quanto que a gente vem discutindo, e aí tem modificações, tem alguma letrinha que vai ser colocado, a França, a Polônia, a Hungria, que são os países mais agrícolas ali do continente, né, pressionando para que o acordo não seja assinado, para não prejudicar os seus agricultores locais, outros protecionismos, até do Mercosul, o Brasil, por exemplo, querendo proteger as suas chamadas compras governamentais. Não, eu aceito o acordo Mercosul-União Europeia, mas tudo que for para colégio, para hospitais, para exército, tem que vir dos países do Mercosul, não importaremos da União Europeia, ou seja, o Mercosul tentando proteger parte da sua indústria e a União Europeia tentando proteger parte da sua agricultura, e havia, assim, punições, né, ou tentativas de bloqueio dos dois lados. Isso vem sendo, pelo menos parcialmente, superado
pela necessidade da integração de novos mercados. E é claro que existe um país que está ainda mais preocupado com isso, que é o Reino Unido. Vai lembrar, galera, que o Reino Unido ele não faz mais parte da União Europeia, assinou ali o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, mas a principal alegação não foi porque os britânicos não gostavam dos europeus. Até o Nigel Farage, que hoje é um político ainda popular, né, do Reform UK, e que na época ele fez um discurso histórico no Parlamento Europeu, ele deixou bem claro, ó, não entendam errado, nós britânicos não odiamos a Europa, nós odiamos a União Europeia e as suas instituições, suas bandeiras, os seus hinos, o seu controle ali das fronteiras comuns. Os meus antepassados, quando assinaram a integração do Reino Unido com o mercado como europeu, eles não pensaram em um país gigantesco, mas sim uma zona de livre comércio. Já que vocês querem essa integração tão forte com o Conselho Europeu, Parlamento Europeu, Comissão Europeia, Tribunal Europeu, então nós britânicos vamos sair aqui da organização. Mas, hoje, se você pega pesquisas internas, já existem muito mais os arrependidos do Brexit do que exatamente pessoas que continuam apoiando o Brexit pelas repercussões econômicas. Querendo ou não, veja o número de primeiros ministros que tivemos no Reino Unido nos últimos anos. Tanto faz, né? Grande maioria é conservador, mas agora, por exemplo, o Keir Starmer, que é trabalhista. Então, hoje o Reino Unido ele atravessa uma crise econômica e precisa integrar novos mercados. Ainda mais sabendo que países do Mercosul são importantes, como Brasil, Argentina, o que o Reino Unido quer fazer foi uma proposta dos britânicos, um acordo de livre comércio com o Mercosul. Porque se o Mercosul fecha um acordo com a União Europeia, isso dificultaria ainda mais a entrada de produtos britânicos no mercado do Mercosul. Então é quase como se fosse uma espécie de competição que os britânicos querem, né? Então, com essa possibilidade de perder mercados com possível acordo do Mercosul-União Europeia e a própria União Europeia mais favorável a acordos com as taxações do Trump, existe sim a possibilidade levantada pelo Keir Starmer, que já conversou com Lula e conversou com Milei, da assinatura desse tratado. Mas existe um pequeno empecilho, e esse pequeno empecilho chama-se Argentina. Por quê? A gente sabe, galera, que o Javier Milei fez o discurso, inclusive, na ONU, bastante inflamado sobre o assunto, sobre negociar as Ilhas Malvinas, ou as Ilhas Falkland, segundo os britânicos, alegando que precisa ter uma espécie de diplomacia. Talvez o Javier Milei queira usar isso como uma espécie de moeda de troca para eventuais negociações de um acordo Mercosul e Reino Unido. Além disso, galera, tivemos também a confirmação tanto por parte dos partidários ali do Trump, como também do Brasil, que há uma possibilidade muito grande que o acordo entre Brasil e Trump, entre Lula e Trump, que foi prometido pelos americanos na Assembleia da ONU, vocês bem lembram, né? Ah, tive uma química, falei 38 segundos, mas já rolou uma química, dei um abraço nele, pô, não sei o que lá. Eu reconheço pessoas boas, só quero negociar com pessoas boas, ou seja, os Estados Unidos aparentemente querem se aproximar do Brasil, e o Brasil falou que está disposto também à negociação. Como bem trouxe para vocês, havia a possibilidade de ser uma ligação, só que isso meio que tira um pouco a proximidade, ainda mais de um acordo que pode reverter tarifas de 50% e parar de contestar ações judiciais de lawfare aí do governo brasileiro, então fica um pouco impessoal demais. O Brasil então queria um encontro presencial, só que ir na Casa Branca abria a possibilidade de uma espécie de Zelensky 2.0, ou, por exemplo, Cyril Ramaphosa, que é o da África do Sul 2.0, em que o Trump convida a pessoa ali que não tem a língua nativa no inglês, ainda mais o Lula, né, que não sabe se comunicar em inglês direito, inglês direito não, acho que nem sabe falar inglês, né? Então isso poderia colocar ele contra a parede com o J.D. Vance, com o Marco Rubio, com o Trump, e o juiz, e o que tá acontecendo, tal. Ou seja, uma posição constrangedora do Brasil. Para que isso não acontecesse, a melhor proposta seria um local neutro para essa reunião. E achamos a solução. O Trump, em outubro, vai em direção à Coreia do Sul e ao Japão, e muito possivelmente já participaria da cúpula da Ásia na Malásia no dia 26, e o Brasil já iria para a Indonésia. E também muito possivelmente já faria uma visita à Malásia, também para a cúpula da Ásia. Ou seja, Malásia, um país neutro, poderia sediar esse encontro aí que pode ser muito bom. Tanto para a entrada de produtos brasileiros no mercado dos Estados Unidos, sim, existem vários empresários reclamando com o governo americano de aumento do preço dos insumos, quanto, claro, para os exportadores brasileiros. Eu sempre falo, né? Galera, o mercado americano é o nosso segundo maior parceiro comercial e os maiores investidores estrangeiros do Brasil. Claro que uma taxação como essa não é a morte para a economia brasileira, mas quanto mais integração, melhor. Além disso, galera, tivemos também
O Brasil, a partir do Mauro Vieira, o nosso chanceler, se posicionando sobre as demandas, o plano de paz, da paz eterna, segundo Trump, apresentado para os palestinos. Na prática, a gente fala da devolução dos reféns, da soltura de prisioneiros. Israel progressivamente tiraria suas tropas, embora tivesse a manutenção de uma zona tampão, a formação de um governo tecnocrata com uma liderança, com uma supervisão dos Estados Unidos, Trump, e do Reino Unido, com Tony Blair, e depois desse período de transição, não sabemos exatamente quanto tempo vai durar, a ANP, Autoridade Nacional Palestina, assumiria esse futuro Estado palestino. Vai lembrar, galera, que os membros do Hamas, eles seriam obrigados a ceder as suas armas, a largar a mão do poder, claro, e haver a convocação, depois desse período de transição, de eleições livres e democráticas, só que sem a presença do Hamas. É uma proposta difícil de ser aceita. Eu coloquei para vocês que a Jihad Islâmica, por exemplo, já negou essa proposta. Membros do Hamas também não concordaram com essa proposta, por considerar que Tony Blair e Trump não são pessoas neutras para liderar essa. Como se fosse uma zona, né? Como se fosse uma espécie de governo, desse provisório. Não sabe exatamente quanto tempo que é provisório. O Hamas, ele se nega a devolver os reféns todos de uma vez, alegando que é a única moeda de troca que eles têm, e alguns outros empecilhos. Mas, enfim, o Hamas falou que está analisando seriamente essa proposta do Trump. Eu acho que não vai aceitar, bem como a Jihad Islâmica, e o Trump já falou que ações ofensivas vão acontecer com ou sem anuência do Hamas. O plano vai ser aplicado. E o Brasil se posicionou, e se posicionou de uma maneira muito enfática em favor dos Estados Unidos. O Mauro Vieira colocou que o Brasil está acompanhando, e somente ontem, no final da tarde, nós tomamos conhecimento de todos os detalhes do plano que foi lançado, e sem dúvidas, sim, nós vamos aplaudir publicamente. Inclusive o Mauro Vieira, que é o nosso chanceler, aproveitar para dar uma cutucada nos Estados Unidos e falou assim, olha, eu particularmente adorei. Poxa, é tudo que historicamente o Brasil sempre quis desses acordos entre Israel e Palestina que pode ingressar no futuro, né? Com a formação de dois estados, embora o Netanyahu fala que ele nunca falou sobre isso, inclusive nesse acordo. Temos polêmicas. E aí ele dá uma cutucadinha. Inclusive, o Brasil mesmo colocou propostas desse tipo, que foi aceito por todos os membros do Conselho de Segurança da ONU. Só um vetou. Falando, claro, dos Estados Unidos. Então, segundo o Brasil, né? Quando os brasileiros lançam a proposta... não pode, porque está, né, indo contra os anseios de Israel e tal. Agora, uma proposta, segundo o Brasil, muito parecida dos Estados Unidos, aí os americanos aceitam. Mas fato é, galera, que o Brasil, pelo menos, né, elogiou aí a proposta dos Estados Unidos. A gente teve também, galera, como eu coloquei para vocês ontem, o shutdown. Não tivemos uma anuência entre executivo e legislativo sobre as contas públicas sob o orçamento americano, e uma série de servidores estão ou afastados ou estão trabalhando sem receber, e quando receberem, receberão retroativo do tempo que eles trabalharam, claro, né? Uma série de áreas turísticas paralisadas, agências paralisadas, posts em internet, por exemplo, tudo que é contratado pelo Serviço Federal, já que a verba não foi liberada, não está funcionando. O último shutdown nos Estados Unidos também foi no governo Trump, demorou mais de um mês para ser solucionado, e pelo menos por enquanto não temos mostras que isso pode ser superado num futuro próximo, hein? Mas enfim, o Trump, ele aproveitou essa provocação, né, esse momento tenso, até porque a população americana está bem dividida sobre o assunto. O New York Times, por exemplo, colocou que 26% dos eleitores consideram Trump o culpado, 19% consideram os democratas e 33% consideram os dois partidos, né, os republicanos e os democratas, como responsáveis. Só que 65% respondeu que, apesar da pauta dos democratas poder ser legítima, eles não deveriam paralisar o orçamento, causar um shutdown, só porque discordam do Trump. Em que sentido, né? Os democratas, eles alegam que eles até apoiariam uma reforma do orçamento proposta pelo Trump, desde que subsídios ao Obamacare, a subsídios a planos de saúde e tal, fossem também colocados, porque eles estão para vencer e aparentemente os republicanos não querem colocar isso no orçamento. O Trump e o Marco Rubio, enfim, colocam que, na verdade, são programas que estão sustentando imigrantes legais com dinheiro do povo americano, enfim, né, existe toda essa polêmica. Fato é que, enquanto não houver um consenso, não assina o orçamento, não funcionam as agências federais. Dentro disso, o Trump falou, então beleza, segundo suas palavras, tá? Não acredito que os democratas da esquerda radical me deram essa super oportunidade sem precedentes. Poxa, eles não são estúpidos. Já discutirei nessa quinta-feira mesmo, enquanto eu gravo para vocês, quais agências serão desmanteladas. Ele alega que existem muitas agências federais
que hoje, né, são muito pró-democrata, com pautas progressistas, pautas woke, segundo o governo americano, e elas vão ser desmanteladas enquanto ele observa, né, o funcionamento aí desse shutdown. Vale lembrar que hoje existem cerca de 750 mil funcionários que estão afastados, e a expectativa, até pelas palavras do Trump, é que vários deles não estão afastados, eles vão ser demitidos, não voltarão às suas atividades no governo americano. A gente teve também, cara, talvez a notícia mais polêmica do dia, porque a gente percebe um posicionamento cada vez mais enfático dos Estados Unidos contra os russos. O Trump já tinha falado, poxa, depois de ter se reunido com o Putin e tal, ele se reuniu com o Zelensky e falou assim: olha, Zelensky, eu estou observando que a Rússia está com dificuldades econômicas, que a Rússia, que é um país muito maior que a Ucrânia, vem numa guerra de mais de 3 anos e conseguiu conquistar somente 20% do território, uma guerra que deveria durar uma semana e que o Putin pode ser um tigre de papel, ou seja, parece muito ameaçador, mas de verdade é de papel, né? Ou seja, não é nada. Ele até falou que ele tem certeza que a Ucrânia, junto com os europeus, vão conseguir reconquistar todos os territórios. Quando ele fala todos, penso que seria inclusive a Crimeia. Lembra que ele falou, isso não faz nem um mês quase, que a Crimeia deveria ser cedida pelos ucranianos, porque é uma coisa lá de 2013, 2014, ou seja, a Ucrânia deveria aceitar ceder os territórios. O Trump ele é meio instável mesmo, né, nos seus posicionamentos geopolíticos. Isso até foi encarado por parte de alguns europeus como meio que um migué, uma desculpinha, né? Então o Trump tá falando que não precisa ele ajudar, que os europeus só ajudam. Vai lembrar que o Trump não está gastando mais um centavo com a guerra. Ele fala, né, que ele até vende os equipamentos, mas só se os europeus comprarem e repassarem para os ucranianos. O que o Biden fez de repassar verbas, isso não vai mais acontecer, tá? Segundo as suas palavras. Mas agora, com essa chance de vitória, com essa decepção que ele percebe aí frente ao Putin, o The Wall Street Journal colocou que, segundo os americanos, tá? Segundo ali a informantes da Casa Branca, os Estados Unidos estão se preparando para auxiliar a Ucrânia em um possível ataque de mísseis contra a Rússia. A questão é que esses mísseis podem ser cedidos pelos Estados Unidos, os Tomahawk, capacidade de 2.500 quilômetros, ou até os Barracudas também. Fato é, cara, que segundo o The Wall Street Journal, a ideia é que os Estados Unidos autorizariam, né, o Trump autorizou, a inteligência e o Departamento de Guerra a colaborar não só com a Ucrânia, mas com a OTAN, também na questão dos possíveis drones, dessa guerra híbrida que os europeus acusam, né, que a Rússia está fazendo. E aí, os ataques poderiam acontecer contra infraestrutura energética, contra oleodutos, usinas, por exemplo, né, toda a parte ali energética e estrutural da Rússia, para comprometer a economia do país e, claro, dificultar uma possível ação ou contra-ação, contra-ataque dos russos. Não desconfiando, claro, dos bons interesses do governo Trump, mas sabe que em geopolítica não tem bonzinho. Por que será que o Trump ele quer atacar tanto assim a infraestrutura russa? Ele critica tanto assim a Índia, a China, o Brasil por comprar combustíveis dos russos? Será que é porque ele pensa que só porque isso está sustentando a Rússia na guerra contra a Ucrânia? Para, né, galera? Não sejamos inocentes. Pode perceber que todos os acordos que o Trump faz com os outros países, com a Coreia do Sul, com o Japão, com a União Europeia, ele coloca como contrapartida, além dos investimentos, a compra de energia. Os Estados Unidos produzem muitos combustíveis fósseis. O GNL americano, por exemplo, é um eventual substituto aos combustíveis que seriam importados russos. Se ele fala, olha, União Europeia deixa de comprar gás, União Europeia deixa de comprar petróleo, quem pode ser a alternativa a esses combustíveis? Estados Unidos, né? Então não pense que é só por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. Claro que tem um viés econômico. Mas independente dessas questões, a gente está falando de mísseis americanos que podem ser cedidos para a Ucrânia e para os seus pares para que eles atinjam as profundidades do território russo. A Rússia se pronunciou sobre isso, colocando que pode sim atacar instalações militares de países que fornecerem mísseis, inclusive os Estados Unidos, e o Peskov, que é o porta-voz do Putin, falou que se de fato mísseis americanos atingirem o território russo com a anuência dos Estados Unidos, respostas apropriadas serão dadas. Ontem mesmo, o J.D. Vance, ele falou sobre isso. Falou que o Trump ele estaria inclinado a conceder esses mísseis para atacar o território russo. Se a Rússia vai responder ou não, galera, de novo, né? Professor, isso é uma linha vermelha. Desde o começo da guerra.
Participar do conflito seria uma linha vermelha, segundo a Rússia. Depois, fornecer tanques seria uma linha vermelha. Depois, fornecer os Storm Shadow, os Scalp, que foram fornecidos pelos franceses e britânicos, também seria uma linha vermelha. Depois, compartilhar inteligência. E aí, qual que é a linha vermelha de fato, entende? Vocês acham que a Rússia vai ter capacidade ou coragem, caso essa atitude seja tomada, de atacar pontos militares americanos, porque os americanos concederam ou venderam os mísseis para o território ucraniano? Eu, particularmente, desconfio que não. Para finalizar, pessoal, tivemos também protestos da geração Z em Marrocos. Esses protestos que estão se alastrando pelo planeta. A gente percebe que na Indonésia, no próprio Nepal, no Peru, por exemplo, conta Dina Boluarte, e agora no Marrocos. O Marrocos é um país que em 2030 ele vai receber a Copa do Mundo junto com Espanha e com Portugal. Só que o Marrocos é um país, né, que ali no norte da África, que convive com vários problemas estruturais, principalmente para a população mais jovem, que aliás é um problema não só do Marrocos, mas do mundo, por isso que a geração Z está um pouco insatisfeita. Não tem capacidade de compra, o desemprego geralmente ele é muito elevado. Geração Z, para quem não sabe, é a galera de 16 até 30 anos. Como eu falo pra vocês, cara, eu já sou da geração millennial, hein? Eu aqui com meus 35 anos, ó, já passei por isso, tá? Já passei por isso. Mas a geração Z encontra muita dificuldade de ingresso no mercado de trabalho, capacidade de poder de compra para comprar imóveis, para comprar carros, para ter uma qualidade de vida mais adequada. E quando a gente pega a situação do Marrocos, por exemplo, a gente fala de um país que hoje tem uma taxa de desemprego de próximo de 13%, seja que o desemprego de jovens é de 36%, sendo de quase 20% para aqueles que são graduados. O cara sai, faz uma faculdade, sai formado e não consegue arranjar um emprego. Aí você soma a casos de corrupção, a desigualdade, falta de oportunidade e o Marrocos gastando muita grana para sediar uma Copa do Mundo, isso gera mesmo insatisfação. Esses protestos aconteceram, vem acontecendo há um bom tempo, inclusive. Os protestos dessa quarta-feira foram os mais violentos. A gente fala, pessoal, de 2 mortos e mais de 300 feridos, além de uma série de pessoas presas. E para vocês terem uma noção de como um protesto liderado pela geração Z, as principais mídias utilizadas estão sendo a Rede das Dancinhas, a chinesa, né? Fala assim, não de maneira pejorativa, tá, galera? Mas porque nossa plataforma não gosta muito, tá? Sabe, né? A chinesa que eu tô falando e o Discord. Para vocês verem como eu sou da geração milênio e não da geração Z, se fosse nessas duas plataformas, acho que nem saberia, né, que está acontecendo o protesto, porque não são plataformas que eu costumo frequentar muito. Principalmente, claro, né, o Discord. Mas a população mais jovem, super referência. O grupo que está organizando é o Gen Z 212, que contava com 3 mil inscritos no Discord, nem sei se é inscritos que fala, né, ou acompanhantes, enfim, no Discord, e agora passou para 130 mil. Percebam que é um fenômeno que se espalha na Ásia, veio para a América do Sul e veio para o continente africano. E a ideia é que se espalhe ainda mais pela insatisfação da população jovem. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.